Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria, mais uma vez, chegar até você com o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Você que está fazendo o estudo bíblico conosco na Carta aos Romanos desde o início, você que está chegando agora, todos são bem-vindos. Nós estamos diante da presença de Deus e principalmente sendo orientados pela palavra. A palavra que é viva e eficaz, a palavra que nos toca, a palavra que muda a nossa vida. E na Bíblia do Meu Dia a Dia, nesse dia especial, nós queremos suplicar ao Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza ao entendimento daquilo que o Senhor quer comunicar a cada um de nós pelo estudo bíblico, pelo estudo da palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e pegar o seu caderno de estudos para nós meditarmos no texto de Romanos, capítulo 14, versículos de 14 a 23. Romanos, capítulo 14, versículos de 14 a 23. Vamos juntos ouvir e meditar na palavra? Eu sei e estou convencido no Senhor Jesus que em si nada é impuro. Uma coisa torna-se impura somente para quem a considera impura. Se tomando tal alimento entristeces teu irmão, já não estás procedendo de acordo com o amor. Por causa do alimento que tomas, não sejas ocasião de perdição para aquele por quem Cristo morreu. Que não seja difamado o que é bom para vós, pois o reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem serve assim a Cristo agrada a Deus e é estimado pelos homens. Portanto, busquemos tenazmente tudo o que contribui para a paz e a edificação de uns pelos outros. Por causa de um alimento, não destruas a obra de Deus. Certamente, tudo é puro, mas é errado comer alguma coisa dando escândalo. É melhor abster-se de carne e de vinho e de qualquer outra coisa que possa fazer o teu irmão tropeçar. Guarda para ti diante de Deus a convicção que tens. Feliz é quem, ao aprovar alguma coisa, não se condena a si mesmo. Aquele, porém, que come estando com dúvidas é condenado, porque a sua ação não procede da convicção. E todo ato que não procede da convicção é pecado. Veja como o apóstolo, nesse finalzinho da carta aos Romanos, nós estamos aí nos últimos capítulos, o apóstolo vai nos ensinar coisas importantes. Ele está ensinando aqui aos romanos, aos convertidos do judaísmo, aqueles que também se converteram do paganismo. E hoje o apóstolo vai trabalhar a questão do escândalo, né? O que está aqui nas entrelinhas? É exatamente isso. Nós não podemos causar escândalos nos fracos, nos pequeninos. Jesus vai dizer no Evangelho, seria melhor amarrar uma corda com uma pedra de moinho e jogar-se no mar do que escandalizar um dos meus pequeninos. Os pequeninos não são as crianças, são as pessoas fracas na fé. Muitas vezes a gente acha que na nossa maturidade cristã, na nossa maneira de viver, nós podemos viver certas coisas que as outras pessoas, ao olhar para nós, elas têm a mesma maturidade que a nossa, e não é assim. Aqui ele vai falar de comida, vai falar de bebida, vai falar de comida, vai falar de vinho. A gente tem que tomar muito cuidado, porque como nós estamos na igreja, como nós vivemos o cristianismo, vivemos a nossa fé, existem realidades que para nós são muito pequenas e que escandalizam as pessoas. Eu, como sacerdote, me vigio constantemente. Eu não faço nada de errado. Eu luto para não fazer, eu busco não fazer, mas eu sempre meço cada uma das minhas atitudes, cada um dos meus comportamentos, cada realidade onde eu estou, as pessoas com quem eu estou convivendo, as pessoas que estão na minha vida,
para que eu avalie. Essa pessoa pode ser fraca e ela pode não, ela pode se escandalizar com a minha atitude. Vamos dar um exemplo, vamos supor. Aqui o apóstolo está falando de vinho. Eu vou numa festa de um casamento e aí eu estou sentado lá na mesa e as pessoas me conhecem, sabem quem eu sou e eu estou lá de alguma forma tomando alguma bebida alcoólica. Claro, a gente sabe que a embriaguez é pecado, mas será que eu estarei edificando as pessoas que ali estão com aquela atitude? A maneira que eu falo, a maneira que eu abordo, as coisas que eu converso como sacerdote. Agora eu estou olhando para mim, aí você tem que olhar para a sua vida. Será que todas as pessoas que estão no meu entorno, que estão comigo em diversos momentos, elas vão entender aquela forma que eu estou falando? Imagina, a gente precisa entender o que o apóstolo está dizendo. Nós não podemos ser causa de queda. Versículo 19, portanto, busquemos tenazmente tudo que contribui para a paz e a edificação uns pelos outros. A gente tem que ter um critério de discernimento. O problema é que a gente acha que todo mundo é maduro, todo mundo não é. Nós, consagrados da Canção Nova, temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós vivemos, aquilo que nós falamos. Porque a gente escandaliza as pessoas e às vezes é uma bobeirinha. Para nós é uma bobeirinha, mas para a pessoa é algo muito grande. Não é? Tudo hoje a gente tem que vigiar. Ah, mas é porque então eu perdi a liberdade, eu não posso viver. Você não tem mais liberdade se você é cristão. Liberdade de fazer o que está na sua cabeça. Você tem liberdade, sim, de fazer o que é a vontade de Deus. E o apóstolo está mostrando aqui que nós não podemos, de alguma forma, de alguma maneira, escandalizar. Ele está dizendo que nós temos que escolher o que contribui para a paz, para a edificação de uns para com os outros. Por causa de alimentos, não destrua a obra de Deus. Olha isso que o Paulo está dizendo, gente. Certamente tudo é puro, mas é errado comer alguma coisa dando escândalo. É errado falar alguma coisa dando escândalo. É errado viver alguma coisa dando escândalo. E aqui Paulo não está dizendo de escândalo moral, não. Ele não está falando de adultério, ele não está falando de práticas erradas na afetividade, na sexualidade. Ele não está falando de corrupção, não está falando de roubo, não está falando de nada disso. Ele está falando de comida e bebida. E aí a gente pode ampliar isso aqui para tudo na nossa vida, não é? Porque nós somos servos de Jesus Cristo. E ele vai dizer, olha, é melhor abster-se de carne e de vinho e de qualquer coisa que possa fazer o teu irmão tropeçar. A gente está aqui vendo algo importante que é o amor fraterno. Paulo está tocando nessa dimensão do amor fraterno. Então, dentro da dinâmica do amor fraterno, é preciso haver um compromisso da nossa parte. Se a gente acha que, como cristãos, nós temos liberdade para tudo, olha, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nós vamos estudar a carta aos Coríntios, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E aí a gente tem que discernir onde nós estamos, com quem nós estamos, o que nós estamos falando. Nós precisamos ter muito cuidado. A gente tem que ter muito critério, porque a palavra de Deus nos indica isso. Nós temos que ser para o outro canal de edificação e nunca de escândalo, nunca de afastamento da outra pessoa da presença de Deus. E a gente escandaliza sim, a gente escandaliza com roupa, a gente escandaliza com bens materiais, a gente escandaliza com sonhos que às vezes a gente compartilha com as outras pessoas. Nossa, eu sonho em ser isso, em ter aquilo, em ter... A gente escandaliza. Nossa, mas você ainda está nessa. Você ainda está nessa. Então, é preciso que nós estejamos atentos. A palavra, ela nos forma, ela nos edifica, ela nos abençoa, ela nos coloca no nosso devido lugar. Eu ouvi um testemunho uma vez de uma senhora e isso me impactou assim, de uma maneira muito... Ela dizia que ela era espírita. E quando ela estava na religião espírita, ela não bebia. Quando ela veio para a Igreja Católica, ela começou a conviver numa pastoral em que eles faziam festas regadas à bebida alcoólica. E agora ela estava pedindo ajuda para se libertar do alcoolismo.
Olha que escândalo! Olha que escândalo! Eu só estou contando uma coisa para você entender o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer, tá bom? Então, cuidemo-nos e cuidemos uns dos outros. Cuidemos uns dos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros. A gente nunca sabe o nível de fé que o outro está. Então, cuidado. O que nós escolhemos como mensagem de Deus hoje? A minha vida precisa ser instrumento de edificação para os outros e nunca de escândalo, pois é uma exigência do amor fraterno. A aplicação dessa palavra é você, a partir de agora, pedir discernimento a Deus do que você fala, do que você vive, os locais aonde você está, com quem você está convivendo, porque você precisa ser sinal para atrair a pessoa para Deus e não para afastá-la daquilo que são propósitos e princípios da verdade e da vontade de Deus para a vida de cada pessoa. Combinado? Isso é para mim e isso também é para cada um de vocês. Vamos rezar? Senhor, nós precisamos entrar na exigência da Sua palavra, na exigência do amor fraterno e fazer as escolhas certas. E nós só conseguiremos fazer as escolhas certas a partir da experiência que nós estamos vivendo, conhecendo a palavra, conhecendo a doutrina, conhecendo aquilo que o Senhor nos indica como caminho seguro, como caminho assertivo na nossa fé. E hoje, de uma maneira especial, eu quero pedir ao Senhor, seja para mim, seja para os meus irmãos, que jamais nós sejamos canal de queda, de escândalo na vida das pessoas. Mas que a partir de hoje o critério do discernimento, o critério das nossas escolhas, passe exatamente, Senhor Deus, por Ti, pela Tua palavra e pela iluminação do Espírito Santo. Eu preciso, cada um dos meus irmãos precisam dessa graça do discernimento para viver aquilo que é a Sua vontade, aquilo que é a instrução da Sua palavra e aquilo que é a aplicação dela no nosso dia a dia. Então ajuda a mim, ajuda aos meus irmãos, dá-nos o dom do discernimento para que verdadeiramente a nossa vida seja para a justificação, para a justiça, seja para a santidade, seja para a edificação da vida do próximo. Que a nossa escolha seja sempre a justiça, seja sempre o amor, seja sempre a paz. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. O dom do discernimento é uma graça de Deus e nós precisamos pedir essa graça para Deus. Me ajuda a discernir, me ajuda a olhar para a minha vida, me ajuda a olhar para as minhas escolhas e perceber se aquilo que eu estou escolhendo, se aquilo que eu estou vivendo está edificando ou está escandalizando. Então, meu irmão, é conosco, é a partir de agora que nós precisamos colocar em prática essa palavra e perceber no nosso dia a dia como nós temos vivido. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.